A posse do conhecimento, sem ser acompanhada por uma manifestação ou expressão em ação, é como um amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é, assim como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. O Caibalion. A primeira vez que me deparei com Caibalion, tive a impressão de que os trechos entre parênteses eram retirados de um texto mais antigo e que o restante do livro eram comentários feitos com base neles. Por isso irei me basear somente nestes, ignorando o restante do livro. Quero lembrar que este é um estudo pessoal e que muitas vezes irei me aproximar dos comentários contidos no livro, enquanto que em outras irei me afastar diametralmente. Também não prometo manter a ordem disposta neste, mas adaptá-la sempre que necessário para facilitar o entendimento sem que se perca a essência. Somente irão se dar conta disso aqueles que o lerem em sua totalidade, e peço que assim o façam, pois nada substitui a leitura e o estudo individual. Antes de começar, é importante dizer que Hermes Trismegisto começa sua tábua de esmeralda por uma tríplice afirmação da verdade, e que por isso este primeiro princípio é dividido em 3 partes, as quais eu farei da mesma forma, só que à minha maneira. Tendo dito isso, finalizo a introdução afirmando que, seja este ou qualquer outro estudo que eu venha apresentar, não tenho a menor pretensão de esgotar o tema. O primeiro princípio, o princípio mental. Primeira parte, o todo. Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o o todo. Na sua essência, o todo é incognoscível, mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. A mente vivente, muito acima do que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria, a infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. O universo é mental, ele está dentro da mente do todo. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por eons de tempo e, contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. Dentro da mente pai-mãe, o filho mortal está na sua morada. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. O Caibalion. Quando contemplamos a natureza do universo, percebemos que nele tudo acontece com certa regularidade. Inclusive, naquilo que chamamos de matéria, podemos constatar que há uma ordem, um princípio e uma lei que os regula, e que nos possibilita conhecer o universo indo do sensível à razão, isto é, através dos sentidos traduzimos e compreendemos o mundo, para que então possamos ir do intelecto à ação. No homem, a verdade fundamental são seus pensamentos. Quando caóticos é louco, quando bem ordenados é inteligente. E se não conseguimos penetrar na mente do outro, e muitas vezes a nossa própria mente nos parece um mistério, que dirá na mente infinita do todo. Por isso o texto diz que, na sua essência, o todo é incognoscível, mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. Sob a aparência do universo material está oculta a realidade substancial, a verdade fundamental. E como estamos tratando daquele que é o primeiro princípio, creio que podemos fazer uso da razão e dar ordem ao caos por meio da matemática e da geometria.
Imaginemos que surge um ponto num vácuo infinito, uma unidade existindo onde nada mais existe além dele próprio. Ignoremos o fato de que o estamos observando e nos perguntemos: qual a diferença entre ele e o nada? A isso alguns talvez respondam que ele existe e que o nada não existe. Mas será? Porque ele está em algum lugar, só que onde? Na ausência de referência não é possível afirmar aonde está, nem se realmente está, pois um ponto só existe em relação a, no mínimo, um segundo ponto, para que possamos delinear uma reta ou uma circunferência. Então, se não se sabe aonde está nem se existe, compreende a proximidade entre essa unidade de medida e o nada? Talvez por isso na matemática, como no código binário, o zero possa representar 1, bem como o próprio 1. Com isso é possível justificar o texto, e começamos a compreender por que estamos todos dentro da mente Pai-Mãe, visto que é preciso, para que algo venha a surgir, um lugar que o contenha, bem como a ideia e a forma, o espírito e o corpo, e que por isso não há órfãos no universo. E pretendo falar mais a esse respeito quando tratarmos do último princípio. Por ora, basta compreender que não podemos apreender a infinita mente do todo, o incognoscível, ou o caos, mesmo que para o todo tudo seja ordem. Enfim, é certo que a unidade ou uno é um conceito abstrato, e apesar disso é dele que se originam todos os outros números com os quais compreendemos o universo, indo do ideal às coisas, ou das coisas à sua ideia essencial, fixa e permanente pelo simples fato de estar fora do tempo, a unidade presente na multiplicidade, e tenhamos em mente ainda que o todo precede a criação ou a manifestação. Mas é através das formas pelas quais ele se manifesta que podemos conhecê-lo, e assim alguns irão chamá-lo de o todo, o eterno e infinito, ou de Espírito, enquanto outros lhe atribuirão o título de Deus, cada um em sua cultura, sempre o mesmo Deus, atribuindo o nome mais apropriado ou conveniente, como o princípio, o primeiro, o Criador, o Uno, aquele que era, que é e que será, o eterno, imutável e imperecível, e assim por diante. A mente infinita do todo é a matriz do universo, e por ora isso deve nos bastar. Por isso devemos buscar a imutabilidade através da prática de princípios, para que possamos nos aproximar da unidade, da verdadeira essência, e assim daquilo que é por inteiro, que é permanente, real e verdadeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao átrio do templo. Até semana que vem.